Olá, minha aluna, meu aluno, seu querido professor Carlos Gabriel. Hoje é dia 6 de setembro de 2025, 14 horas e 48 minutos. Eu falo aqui do centro da capital da tecnologia, São Carlos, São Paulo, Brasil. Você sabe, né? O curso mestrado. Estou na fase concludente do mestrado em Psicologia Cognitivo-Comportamental, com 5 graduações concluídas, né? Tem algumas atividades ainda, enfim, né? Para terminar, 11 especializações, tenho cursando outras várias especializações no momento, né, com uma produtividade e participação científica muito relevante. E nessa aula, né, que é a aula de número 4, deixa eu só pegar aqui o roteiro meu. Nessa aula de número 4, né, nós estamos vendo ética e responsabilidade docente, né, é a quarta aula do componente curricular Formação Docente 1. E nada melhor do que falar de ética na profissão docente partindo do código de ética, né? Do código de ética para a profissão docente, percepções e opiniões de educadores e educadoras. Esse artigo, né, que foi elaborado por Silva, Ishi e Krashilchi, né, da Universidade Presbiteriana Baquense, Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e da USP. Esses três pesquisadores trouxeram essa pesquisa apresentando o código de ética do docente, mas com um viés interessante, um objetivo, um foco interessante, percepções e opiniões daqueles e daquelas que já atuam na área docente. A presente pesquisa teve como objetivo analisar as percepções e opiniões sobre a existência de um código de ética para a profissão docente entre os seguintes grupos: formadores de professores, professoras, professores e professores da educação básica, licenciandos e licenciandas. Os dados foram obtidos a partir de um formulário digital, o qual foi preenchido pelos grupos mencionados. A análise dos dados indicou a necessidade da existência de um instrumento que oriente as ações dos professores e professoras frente a situações espinhosas, as quais não são discutidas nos cursos de formação, mas fazem parte do cotidiano escolar. Por outro lado, houve uma preocupação sobre quem elaboraria esses instrumentos e como este seria utilizado pelas instituições. Os processos formativos que privilegiem aspectos da orientação, reflexão e tomada de decisões em situações do dia a dia da escola. A inclusão desses temas nos cursos de formação de professores e professoras faz-se essencial para que estes possam participar ativo e criticamente da contínua construção de um possível código de ética ou de prática de reflexão sobre os princípios e valores que norteiam sua profissão. Defende-se que é fundamental a presença do tema Código de Ética nos currículos de formação de professores e professores, pois os formandos e formandas precisam ser prevenidos, né, de que as suas futuras atribuições no cotidiano laboral não se limitam apenas ao ensino, mas envolvem também responsabilidades decorrentes das questões que surgem neste contexto e do impacto de suas decisões sobre estudantes, docentes e instituições. Introdução. Frequentemente, né, professores e professores enfrentam dilemas éticos em seu cotidiano laboral. Além de um conjunto de atividades que lhes são próprias, várias situações do contexto educacional podem causar incertezas, divergências e controvérsias sem que sejam suficientemente ponderadas, exigindo posicionamentos rápidos e levando a decisões que podem ter consequências injustas. A identificação de alguns problemas que comumente ocorrem na sala de aula, no ambiente escolar e no acadêmico, para os quais não há respostas e percursos claros, resultaria em um esforço preventivo na preparação docente, permitindo ao professor ou professora pôr em prática seus valores e agir de acordo com eles, mesmo considerando a dificuldade na identificação de um dilema ético. Segundo Ferreira, a autonomia, ou seja, a possibilidade de decidir por si só, não garante uma tomada de decisão ética. A ética aplicada só ocorre na relação com o outro, pois requer conhecimento sobre os próprios valores, princípios, normas e identidade. Assim, tratar os dilemas e decisões éticas que fazem parte da vida profissional docente de forma intuitiva apenas é desconsiderar toda a complexidade que envolve o exercício de tomada de decisão. A ética aplicada, segundo Cortina e Martinez, consiste na aplicação de princípios éticos tanto na perspectiva utilitarista kantiana quanto na dialógica, averiguando como podem esses princípios ajudar a orientar os diferentes tipos de atividades. Nessa aplicação é preciso levar em conta que cada tipo de atividade tem suas próprias exigências morais
e seus próprios valores específicos. Os autores e autores destacam que os eticistas, né, precisam desenvolver a ética aplicada cooperativamente com os especialistas, as especialistas de cada campo. Assim, ela é necessariamente interdisciplinar. Outro destaque é que na elaboração de um código de ética profissional, conforme Lataille, é necessário não apenas conhecer a moral da sociedade, que é diversa, mas também levar em conta as especificidades da profissão. O autor propõe ainda que os professores universitários, ao apresentarem os códigos de ética da profissão que os alunos e alunas escolheram, não errem ao reduzi-los a uma lista de regras a ser memorizada. Nessa perspectiva, o presente trabalho pretende discutir as possíveis implicações da existência ou não de um código de ética para os professores e professoras, a partir das percepções e opiniões não só destes, mas também de futuros docentes e de seus formadores e formadoras. Código de ética profissional. Sá, ao apresentar a importância da ética profissional, destaca que cada conjunto de profissionais deve seguir um comportamento para que se garanta a harmonia do trabalho de todos, ou seja, a partir da conduta de cada um, numa certa forma de regulação do individualismo perante o coletivo. Essa consideração, a nosso ver, destaca o ponto de tensão permanente entre o público e o privado, relação essa que frequentemente é objeto de qualquer discussão e reflexão ética. O autor destaca que o sentimento social é um imperativo na construção dos princípios éticos e estes são incompreensíveis sem aquele. É interessante apontar que a vocação para o coletivo tem sido rara atualmente, do mesmo modo o bem comum e a atenção ao social não tem recebido tanta atenção, sendo nessas esferas em que, infelizmente, o egocentrismo parece vigorar mais. Considerando o mundo, né, do trabalho, a ênfase ao individualismo pode gerar o risco de transgressão ética, daí a necessidade de uma tutela sobre as atividades profissionais através de normas éticas. Para a compreensão do papel do Código de Ética Profissional, é importante, né, trazer a definição de classes profissionais que o presente trabalho adota, dentre outras noções. Uma classe profissional caracteriza-se pela homogeneidade do trabalho executado, pela natureza do conhecimento exigido, preferencialmente para tal execução, e pela identidade e habilitação para o exercício da mesma. A classe profissional é, pois, um grupo dentro da sociedade específico definido por sua especialidade de desempenho de tarefa. Muito embora haja registros históricos da existência de grupos de trabalhadores e trabalhadoras há milênios, né, é somente na Idade Média que o início e a organização das classes trabalhadoras como fenômeno social são reconhecidos, no momento em que os artesãos se reuniam em corporações. As relações de valor entre o ideal de moral traçado e os diferentes campos da conduta humana podem ser reunidas em um instrumento regulador, no caso o Código de Ética Profissional, que tem como propósito estabelecer linhas ideais éticas, ou seja, uma ética aplicada. Neste aspecto, os critérios de conduta de um indivíduo perante seu grupo e o todo social podem ser decorrentes deste código, sendo que o interesse de seu cumprimento passa a ser de todos. Daí a importância de uma mentalidade ética e de uma educação pertinente que conduzam à vontade de agir conforme os princípios estabelecidos. Conforme Sá, a necessidade de um contrato de atitude, de deveres e de estados de consciência encontra no Código de Ética uma solução entre as classes profissionais egressas de cursos universitários, tais como contadores, médicos, engenheiros, advogados, etc., o autor destaca que uma ordem deve existir para que se consiga eliminar conflitos, ou melhor, para evitar que se macule o bom nome e o conceito social de uma categoria. Cabe destacar que na organização de um código de ética é necessário que se trace sua base filosófica. Tal base deve fundamentar-se nos critérios exigíveis a serem respeitados no exercício profissional, o qual geralmente envolve relações com utentes dos serviços, os colegas, a classe profissional e a sociedade. No caso do professor-professor, as relações com o aluno-aluna, com seus pais ou representantes legais, com os colegas professores e professores e com todos os atores da comunidade escolar e acadêmica, bem como com a nação, devem ser consideradas. Assim, a base filosófica é importante e necessária para que se forme a estrutura do Código de Ética, intencionando estabelecer a forma de um profissional conduzir-se no exercício da profissão, de maneira a não prejudicar terceiros e a garantir uma qualidade eficaz de trabalho. Vale destacar que as experiências de elaboração de um código de ética geralmente tiveram
a participação de instituições e de seus líderes como seus desencadeadores. Porém, tal elaboração precisa surgir de um amplo debate e da intervenção de todos os envolvidos para garantir sua execuibilidade e abrangência. A atualização de tais códigos sempre foi necessária em virtude das mudanças não só dos costumes, dos avanços tecnológicos e das políticas sociais, para também de todo e qualquer fator que exerça influência nas condutas. O Código de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina, por exemplo, indica em sua apresentação a necessidade de revisão do seu texto anterior, considerando as inovações tecnológicas e as formas de comunicação e de relacionamentos. O texto destaca ainda que, ao atender uma necessidade natural e permanente de aperfeiçoamento, a revisão do Código de Ética de Medicina foi feita sob o prisma de zelo pelos princípios deontológicos da medicina, sendo um dos mais importantes o absoluto respeito ao ser humano, com a atuação em prol da saúde dos indivíduos e da coletividade sem discriminações. Nessa linha, destacamos o caráter deontológico presente nos códigos de ética de diferentes profissões elaborados por conselhos profissionais. Por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil apresenta em seu título 1º, capítulo 1º das regras deontológicas fundamentais. Artigo 1º. O exercício da advocacia exige conduta compatível com os preceitos desse Código, do Estatuto do Regulamento Geral dos Provimentos e com os demais princípios da moral individual, social e profissional. Artigo 2º. O advogado, indispensável à administração da justiça, é defensor do Estado democrático de direito, da cidadania, da moralidade pública, da justiça e da paz social, subordinando a atividade do seu ministério privado à elevada função pública que exerce. Além dos princípios éticos e dos deveres e direitos, os códigos de ética também indicam condutas vedadas, infrações éticas de regulamentação de conduta de processo ético disciplinar, como cita o documento do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Artigo 13. Constitui-se infração ética todo ato cometido pelo profissional que atente contra os princípios éticos, descumpra os deveres do ofício, pratique condutas expressamente vedadas ou lese direitos reconhecidos de outrem. Artigo 14. A tipificação da infração ética para efeito de processo disciplinar será estabelecida a partir das disposições desse Código de Ética Profissional na forma que a lei determinar. Código de Ética para a Profissão Docente. A adoção ou não do Código de Ética Docente tem sido um tema polêmico. Silva, Ishi e Krashilk, 2020, trazem um panorama dos aspectos abordados pela literatura pertinente ao tema e de alguns códigos de ética docentes em certo país. A ideia dos autoras foi trazer à tona essa polêmica como contribuição para a profissionalização dos professores e professoras para que estes estejam capazes de antecipar as situações de dilemas éticos que acontecem no ambiente escolar em sua complexidade e contradição, dando a estes dilemas um melhor encaminhamento. Antecipação essa que pode estar presente em sua formação inicial. É reconhecida uma relação entre a qualidade de ensino e a qualidade do desempenho profissional dos professores e professoras. Tal relação ignora algumas variáveis que os professores e professoras não podem controlar, como baixos níveis salariais, desigualdades econômicas e sociais, desvalorização da função social da escola, dentre outros. Aliada a essas variáveis, encontra-se a formação dos professores, pois há muito tem-se frequentemente optado por um modelo de baixo valor, o qual está calcado em cursos altamente teóricos ou em estágios distanciados de uma abordagem reflexiva, que não decorrem do desenvolvimento das competências complexas e diversificadas necessárias à docência. Os programas de formação docente, tanto para a educação básica como para a superior, têm priorizado o domínio cognitivo e acabam por ignorar questões do domínio afetivo próprio dos cotidianos escolar e acadêmico, muitas delas com forte componente ético. Em estudos sobre a percepção dos professores e professoras sobre sua própria formação, a maioria dos pesquisados entende que ao longo da graduação há uma ênfase maior nos aspectos informativos e na preocupação predominante com a participação intelectual e técnica. Somente uma pequena parcela desses entende que os cursos dão maior ênfase nos aspectos formativos e criativos, proporcionando o desenvolvimento de uma consciência mais ética e crítica de mundo. No Brasil, quando presentes, os códigos de ética docente são vinculados às instituições onde o professor exerce sua profissão, diferentemente de outras profissões, que os têm de forma própria, sem vínculo institucional.
Ressaltamos que, ao discutirmos aspectos éticos do cotidiano docente, queremos sair do território da legalidade e refletir sobre a legitimidade das discussões aqui empreendidas. Castilho afirma que cada profissão apresenta um perfil que as distingue de outras. No caso da profissionalização docente, são considerados 4 aspectos: domínio teórico e prático, domínio ético e deontológico, domínio pessoal e o prestígio e influência social. Os 3 primeiros domínios, nas palavras da autora, referem-se ao caráter identitário, isto é, ao conjunto de conhecimentos e qualidades específicos. O domínio teórico e prático supõe a posse de conhecimentos relativos à área científica, que é objeto da docência e suas respectivas metodologias. O domínio ético e deontológico requer uma abordagem mais aprofundada por se tratar de uma profissão com responsabilidade particular no processo de construção e formação da personalidade de criança, adolescente e jovem. Porém, paradoxalmente, segundo Castilho, verifica-se neste domínio uma considerável ausência de produção teórica de natureza deontológica, acabando por ser a regulação direta do Estado que se impõe. Neste aspecto, o presente trabalho pretende preencher parte dessa lacuna. A autora ainda destaca: outras profissões com maior relevância social têm códigos deontológicos de observação obrigatória regulados por ordens profissionais que zelam pelo respeito dos respectivos valores fundamentais. Mas, como é sabido, essa autorregulação não existe para a profissão docente, estando ela tão somente tutelada por um estatuto que enuncia conteúdos e deveres funcionais, mas é vazio quanto à deontologia. Assim, um debate profundo, realizado por toda a sociedade, sobre os valores fundamentais da profissão docente seria essencial para aumentar o respeito pela docência e, no mesmo passo, para criar entre seus profissionais uma consciência ética da qual depende também a elevação do estatuto dos docentes. O domínio pessoal salienta o respeito à maneira de ser de cada profissional, suas qualidades individuais, as características adquiridas pela experiência, sua trajetória intelectual e a permanente reflexão sobre sua profissionalização. Como a profissão docente tem um componente relacional de caráter pedagógico, a variável que mais se destaca do domínio pessoal é o exemplo, segundo Castilho, na docência, mais do que qualquer outra profissão, pela positiva como pela negativa, o exemplo é dominante. Este aspecto da profissionalização docente relaciona-se ao valor social da profissão. A mesma autora indica que o exercício da profissão docente cumpre o direito à educação e ao respectivo processo constitutivo dos indivíduos e, neste sentido, revela sua importância para a sociedade. Um outro aspecto da autonomia profissional relaciona-se ao grau de independência e de responsabilidade de cada um relativamente às normas que regulam o exercício docente profissional. Ou seja, no caso da docência, a autonomia está circunscrita à didática na sala de aula. Castilho destaca que tal autonomia profissional coletiva é inexistente em razão da ausência de referenciais deontológicos e de autorregulação, como já apontado, e das constantes tendências intrusivas do centralismo burocrático do Estado e de seus governos. O quarto aspecto é decorrente dos outros apresentados e refere-se ao estatuto social, o qual se expressa em salários, prestígio e influência social. Há uma diversidade de profissões, naturalmente, com reconhecimentos sociais diferentes. Geralmente, o grau de reconhecimento está relacionado com a relevância e responsabilidade da profissão. Nesse sentido, a profissão docente assume destaque particular por responder a um direito humano básico, o direito à educação. Nesse cenário, são poucos os pesquisadores e pesquisadoras que têm sido desafiados ou mesmo dedicados em seus estudos a considerar os problemas éticos inerentes à profissão docente. Denisova Smith destaca o desafio da manutenção da integridade acadêmica frente a situações recorrentes, tais como fraudes na frequência às aulas, substituição indevida por colegas ou pessoas estranhas na realização de provas ou trabalhos, plágio, uso de propina para facilitar a admissão em programas de cursos, obtenção de cópias antecipadas de exames e provas, utilização de materiais ou ferramentas não autorizados durante exames, obtenção de monografias ou outros documentos pela internet, apresentação de documentação falsa. Revela-se assim a pertinência da integridade acadêmica como um dilema ético atual e de seu espaço na discussão sobre código de ética.
Tomamos decisões éticas rotineiramente, conscientes ou não, baseadas em nossos valores, as quais não são por nós identificadas. Diante de um pluralismo da sociedade que recai também sobre aspectos éticos-morais, é de se esperar que muitos não compartilhem dos mesmos valores, ou seja, muitos discordarão das nossas decisões, podendo acabar em conflitos. A abordagem ético-moral pode ser uma aptidão para a solução pacífica dos conflitos. A origem do conflito está na desarmonia dos fins subjetivos com os fins do grupo social e nos interesses antagônicos dos diferentes grupos sociais. Assim, a novidade consistiria em situar o âmbito moral, preferencialmente no da solução de conflito de ação, seja no nível individual, seja no nível coletivo. Ferreira acrescenta que o conflito faz parte da condição humana, constituindo-se em um doloroso processo de pensar a diferença como possibilidade. Considerando que não há respostas prontas para as complicadas situações enfrentadas por um professor ou professora, o que se pode oferecer são formas de pensar em tais situações. Cabe destacar que nem todas as questões éticas são dilemas éticos. Segundo Anderson, os indivíduos envolvem-se em atos claramente ilegais ou antiéticos. Um professor ou professora que descarta as avaliações negativas dos seus estudantes ou das suas estudantes e apresenta apenas as positivas é exemplo de um ato antiético. Neste exemplo, podemos conjecturar: deve o dilema ter ocorrido antes, quando a professora ou professor ponderou submeter todas as avaliações ou descartar as negativas, a fim de ser melhor considerado pela instituição? Reiterando, o dilema implica uma escolha entre duas ou mais alternativas igualmente equilibradas para a solução de um problema ético. Os dilemas são considerados problemas espinhosos, sem caminhos claros, e colocam o indivíduo numa situação de incerteza. Eles só ocorrem quando a realidade exige a escolha de princípios que o sujeito considerou fundamentais para a sua vida, ou seja, quando esses princípios são colocados sob suspeita em situações nas quais o sujeito escolheu entre dois ou mais princípios e valores que considerou imutáveis, fundamentais ao exercício da autonomia. O dilema pode surgir em vários contextos, dentre eles encontra-se o contexto profissional. Anderson sugere um enfoque para o professor enfrentar os dilemas éticos. O primeiro passo é a identificação dos próprios valores do educador. Para tanto, a autora propõe duas perguntas. Ao violarmos certos valores, sentiremos tristeza ou culpa. Quais valores consideramos mais importantes? Segundo a autora, o princípio singular que deve guiar todas as posturas e decisões dos professores é o do respeito básico pelos estudantes e pelas estudantes, considerando sua diversidade intelectual, predisposição à aprendizagem, honestidade e integridade, evitando-se assim estereótipos e preconceitos, pois indistintamente todos merecem respeito. Anderson também categoriza as tomadas de decisão como posturas absolutistas ou relativistas. Para a autora, o educador que respeita as regras sem considerar a possibilidade de mudá-las ou da existência de exceções, independentemente do contexto, é absolutista, com argumentos baseados unicamente na justiça, numa forma de manter, sustentar e justificar ativamente a ordem social num certo tipo de legalismo. Por outro lado, os relativistas levam em conta o contexto e as circunstâncias individuais para decidir. Pode ser que o relativista estaria próximo de decisões baseadas em princípios, caracterizado por Colbert como o nível pós-convencional. Neste nível, há uma clara consciência da relatividade dos valores pessoais e uma ênfase nas regras procedimentais na busca do consenso, que devem ser respeitadas porque fazem parte do contrato social. A perspectiva sociomoral adotada pelo sujeito é a prioridade relativa do indivíduo em relação ao social. O relativista considera os pontos de vista moral e legal, porém reconhece que às vezes estes se chocam e não se integram facilmente. Cabe destacar que para tratar todos os estudantes e as estudantes como uma atitude de respeito básico, deve ser necessária uma postura ética docente, porém não suficiente para resolver os dilemas éticos. O que não se pode desconsiderar é o poder, que o professor ou professora tem e como suas ações afetam a vida dos estudantes e as estudantes, quer seja pelas palavras, quer pelas atitudes. Além do respeito básico aos estudantes e às estudantes, a fim de o docente não abusar desse poder, há outros princípios que podem ser aplicados quando confrontados dilemas e problemas éticos.
Alguns desses princípios são autonomia, beneficência e justiça, que se relacionam com a corrente teórica tradicional da bioética chamada principialismo. Outro princípio essencial que pode ser aplicado quando o professor enfrenta dilemas éticos é o da veracidade, sem a qual não há possibilidade de que um educadora seja visto como um indivíduo ético. Muito embora haja várias interpretações do que seja a verdade, impõe-se um compromisso diferenciando assim o que vimos, né, do que pensamos ou acreditamos, evitando que um fato se torne distorcido ou deturpado. Em um estudo realizado por Silva, Ishii e Krasilski, 2020, foram discutidas as implicações da existência ou não de código de ética para educadores e educadoras, destacando um panorama desses aspectos abordados pela literatura e por código de ética docentes existentes no Brasil e fora dele, o que permitiu aos autores e autoras apontar que a implantação ou não destes códigos é um tema controvertido. Assim emerge o seguinte problema, que o presente estudo buscou responder quais as percepções e opiniões de formadores e formadores, de professores e professoras, de professores e professores atuantes da educação básica e de futuros professores e professoras sobre a existência de um código de ética da profissão docente. Neste sentido, a investigação teve como objetivo analisar percepções e opiniões sobre a existência de um código de ética para a profissão docente entre os seguintes grupos: formadores e formadoras de professores e professoras, professores e professores atuantes em educação básica, licenciandos e licenciandas. Para tanto, foram coletadas opiniões dos grupos mencionados e, a partir de categorias, empreendemos uma análise da justificativa dos participantes. Procedimentos metodológicos. A presente pesquisa, caracterizada como estudo qualitativo, exploratório e descritivo para obtenção de dados, foram aplicados questionários online pelo Google Forms, contendo 4 sessões objetivas visando a caracterização do participante e uma pergunta aberta acerca da opinião sobre a existência de um código de ética profissional docente. A caracterização dos participantes teve o objetivo de verificar se existe relação entre os diferentes níveis de atuação profissional e as opiniões sobre a existência de um código de ética. Por se tratar de um estudo de caráter exploratório e qualitativo, a determinação do tamanho da amostra foi provisória. O número de entrevistados apresentados, pode ter variação de acordo com os princípios de saturação empírica e saturação teórica que utilizamos nesse trabalho. A saturação empírica ocorre quando se confirma a obtenção de categorias de informações que podem responder às questões da pesquisa e que estão sujeitas a aprofundamento. A saturação teórica consiste na constatação de que os elementos de análise apresentados pelos entrevistadas se repetem à medida que os dados são coletados. Os limites da análise foram definidos à medida que os questionários foram respondidos e analisados segundo as categorias identificadas. Os respondentes e as respondentes, os participantes da pesquisa, os quais totalizaram 53 pessoas, foram selecionados dentre docentes que possuíam as seguintes características: atuação na educação básica ou atuação no ensino superior em curso de formação docente ou licenciandos. O convite à participação ocorreu por meio online, em que foram esclarecidos os objetivos do procedimento da pesquisa. Todos os respondentes participaram de forma livre e esclarecida, atendendo aos procedimentos éticos adequados para uma pesquisa envolvendo seres humanos. O questionário apresentou uma breve introdução para esclarecimento dos seus propósitos, e o termo de consentimento livre esclarecido foi oferecido aos participantes e às participantes, sendo solicitada a estes a leitura do termo antes de responderem ao questionário, garantindo sua voluntariedade e confidencialidade. Cabe destacar que o projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética, tendo sido este aprovado. Resultados e análise. O levantamento dos dados foi realizado entre os meses de agosto e setembro de 2020 e contou com a participação de 53 pessoas. O instrumento para a coleta de informação foi disponibilizado no aplicativo Google Forms e divulgado através de e-mail a partir de contatos com diferentes grupos de trabalho em educação dos pesquisadores. A apresentação dos dados está organizada de acordo com o nível de formação dos participantes e a atuação profissional. 9 licenciandos e licenciandas, 26 professores e professoras que atuam na educação básica e 18 formadores e formadores de professores. Participando da pesquisa, 9 deles, licenciandos e licenciandas, 26 professoras e professores atuando em educação básica, 18
formadoras e formadores de profissão. Total 53, esse foi o N amostral. O tempo de atuação profissional dos participantes, quadro 2, mostra a diversidade de experiência na atividade docente. Licenciandos e licenciandos que não atuam em sala de aula. Licenciandos e licenciandos que já atuam como docentes. Professores e professores de educação básica com até 15 anos de experiência ou mais, e profissionais que atuam na formação de professores e professores com mais de 15 anos de atuação, aqui no quadro 2. Em relação à formação acadêmica, a maioria das professoras e professores de educação básica fizeram pós-graduação, assim como os formadores e formadores de professores, destaque-se nestes últimos o número de doutores. Dos 53 investigados, 9 com superior incompleto. 9 com superior completo, 10 com especialização, 5 com mestrado, 2 com doutorado. 5 formadores de professor com superior completo, 2 formadores de professor com especialização completa, 4 formadores de professores com mestrado completo, 7 formadores de professores com doutorado completo. Quanto à atuação das redes de ensino, trabalham apenas na rede pública de ensino 19 participantes, enquanto 16 trabalham apenas na rede privada. Dos demais, 16 atuam tanto na rede pública quanto privada e 2 não responderam. Apenas na rede pública, 2 licenciandos, 15 professores de educação básica, 2 formadores de professores, total 19 apenas na rede pública. Apenas na rede privada, 2 licenciandos, 5 professores de educação básica, 9 formadores de professores, totalizando 16 participantes da pesquisa apenas da rede privada. Atuantes tanto na rede pública quanto na privada, 4 licenciandos, 6 professores de educação básica, 6 formadores de professores, perfazendo 16 integrantes da pesquisa, participantes da pesquisa, que atuam tanto na rede pública quanto na privada. Não responderam 1 licenciando, 1 formador de professores. Apenas 2 dos 53 integrantes não responderam. Novamente, para facilitar, encontra-se a seguir a contextualização da pergunta-chave do instrumento de coleta dos dados dessa pesquisa. Dilemas éticos são... Tem todo esse trecho aqui. As respostas apresentadas pelos participantes indicaram, na maioria dos casos, concordância ou discordância através de um sim ou de um não para a existência de um código de ética. Em algumas, apesar de não ser explícita a resposta, interpretamos o posicionamento do participante pela justificativa que apresentou. Número de respostas sim e não para a pergunta-chave da pesquisa. E número de respostas sem justificativa por categoria de participante. 8 licenciados e 1 não licenciado. Aliás, 8 respostas sim, vindas de licenciando, 1 resposta não, vinda de licenciando. 25 respostas sim, vindas de professor de educação básica, nenhuma resposta não, vinda de professor de educação básica. E 2 respostas sem justificativa, vinda desses professores de educação básica. 18 respostas sim, vindas de formador de professores, 1 resposta não, vinda de formador de professores, e 3 respostas sem justificativa, vinda dos mesmos. Dentre os 53 participantes da pesquisa, um licenciando afirmou que não concorda com a existência de um código de ética para a atividade docente. Em suas palavras, acredito que não seja necessário haver regras, normas, leis a serem seguidas para que o sujeito age de maneira ética. Talvez, no entanto, seja interessante procurar desenvolver atitudes éticas e autônomas para que não ajam corretamente apenas ao serem observados nos profissionais da educação. A segunda resposta negativa para a pergunta foi dada por um formador de professores. Não, pois creio que todas as profissões possuem código de ética, inclusive para os profissionais da área de pedagogia. Um professor da educação básica não explicitou nem a sua resposta, sim ou não, mas apontou para a necessidade de compreensão das diferenças entre regras profissionais e o que seria um código de ética. Existem regras profissionais, a ética é mais do que regra de convívio social. Esse é o lugar da moralidade. Tendemos a interpretar a resposta como não ao código de ética enquanto regras profissionais. Por se tratar de moralidade, o código de ética deve ser algo da prática reflexiva docente e não um documento a ser seguido. Recebemos ainda 5 respostas que não apresentaram justificativa para a existência de um código de ética. 2 entre os professores de educação básica e 3 entre os formadores de professores. De modo geral, as respostas sim para a questão central da pesquisa revelaram
né, 3 categorias de motivos para a necessidade e existência de um código de ética para a profissão docente. Seria um instrumento norteador em diferentes situações. B. Promoveria credibilidade profissional e desenvolvimento profissional. C. Responderia às demandas do cenário educacional. Ao mesmo tempo, muitas justificativas apresentadas ressaltaram que a natureza do trabalho docente já implicaria reflexões sobre a prática na tomada de decisão, e que deveria haver uma preocupação acerca de quem elaboraria esse código de ética e de como este seria utilizado, emergindo assim mais 2 categorias. As categorias de análise citadas acima aparecem em diferentes frequências nos grupos estudados. O gráfico 1 mostra, de modo comparativo, as frequências em que as categorias A, B, C, D e E são apresentadas nas propostas dos participantes. Proporcionalmente, há diferenças importantes nas respostas apresentadas pelos grupos estudados. De modo geral, licenciandos e professores que atuam na educação básica indicam a importância de um código de ética que norteia a prática docente, 89% e 73% respectivamente, e sua importância para a valorização enquanto profissão, 44% e 42%. Além disso, indicam a necessidade de criar condições para um trabalho pedagógico coordenado ou balizado por alguns princípios ou valores que não aparecem estar bem estabelecidos, seja em uma formação inicial, seja no exercício da profissão, 44% e 50%. Categoria C. E, desta forma, poderia haver um maior reconhecimento das atividades docentes enquanto profissão, pela constituição de diretrizes que ultrapassarem os limites institucionais. Estes aspectos aparecem também na justificativa dos formadores e formadoras de professores, mas associados a outros aspectos relacionados à existência desse código de ética. Destacam-se ainda as diferenças encontradas na justificativa dos professores da educação básica, e dos demais grupos sobre quem elaboraria um código de ética para a atividade docente e como este seria utilizado. Essa é uma preocupação apontada por 56% dos licenciandos, por 47% dos formadores de professores e por apenas 12% dos professores da educação básica. Essas diferenças podem indicar variadas percepções sobre as questões escolares. Os professores que atuam na sala de aula podem estar mais familiarizados com as situações em que os dilemas éticos se manifestam. Além disso, constatam a falta de reflexão coletiva acerca das diretrizes ou de coordenação que configura as decisões tomadas um maior respaldo, que não significa que não tenham preocupação com o uso de tal instrumento. De qualquer modo, os licenciandos parecem indicar a necessidade de discussão sobre as situações dilemáticas, já que percebem limites em sua própria formação quando se deparam com situações de vida no cotidiano escolar. Os formadores de professores também indicam preocupação com a forma e como os dilemas éticos estão sendo encaminhados no exercício da docência, ressaltando a importância da constituição de um código de ética e de eles não ser utilizado como instrumento de coerção ou de limitação das discussões sobre as práticas escolares. A seguir são apresentadas as análises decorrentes de cada categoria apresentada acima, sendo exemplificadas por alguns depoimentos dos respondentes da pesquisa. A. Necessidade de um instrumento norteador da docência. Essa foi a categoria mais presente em todos os grupos estudados, o que indica a importância ou necessidade de um instrumento norteador para balizar a atuação docente, como exemplificado nos depoimentos dos licenciandos e licenciandas. Atuaria como norteador efetivo para os profissionais em início de carreira. Tendo um código de ética específico, seria possível ter um direcionamento mais objetivo a ser seguido, o que também seria um norte a fim de minimizar as dúvidas e incertezas no momento de uma tomada de decisão. Um código de ética pode ser excelente começo para isso. Além do mais, há muita falta de métodos e tratativas específicas para o professorado, abrindo margem para erros que podem trazer marcas negativas e irreversíveis na vida dos alunos e alunas. Constatamos que entre os licenciandos e licenciandas a presença do código de ética conduz à ideia de um instrumento norteador que para auxiliar o exercício de tomada de decisão, minimizando suas incertezas. Para alguns, como o L4, a falta deste instrumento pode levar o docente a práticas injustas, podendo prejudicar seus alunos e alunas, sendo essa uma justificativa que será também apresentada pelos professores e professoras em assim serviço.
Essa percepção evidencia a fase de formação inicial na qual se encontram os licenciandos e licenciandas. Com isso, reconhecemos a complexidade do fazer docente e, nesse aspecto, consideramos importante a inserção desse tema como objetivo de discussão nos cursos de formação inicial, bem como a importância da mentoria em seu papel de auxiliar os professores e professoras principiantes. A justificativa dos professores e professoras em serviço ganha novas nuances, como se pode constatar nos depoimentos que se seguem. Teríamos uma diretriz para nos orientarmos em algumas tomadas de decisões, tornando claras as responsabilidades de cada indivíduo. Sim, muito importante para dar parâmetros na atuação docente frente a casos específicos e garantir ao discente a confiança dos educadores e educadoras. Sim, deve existir para orientar alguns comportamentos de docentes que não são inadequados. Estes identificam o CE como instrumento norteador da tomada de decisão, no sentido de evitar comportamentos docentes não desejáveis, como também para reforçar uma relação de confiança entre alunos, alunas e professores. Além disso, identificam o CE como forma de enfrentar a desigualdade numa perspectiva de inclusão. Se existisse esse código com regras claras, objetivas, práticas e reflexivas, a educação caminharia em um trilho de sem desigualdades. Todos, independentes de raça, classe social, religião e opção política, teriam acesso à cultura letrada, básica e superior. Como já apontado, o princípio que deve guiar as atitudes e decisões dos professores e professoras é o do respeito básico pelos estudantes, considerando-os em todas as suas desigualdades, evitando assim estereótipos e preconceitos. Sobre isso, o CE e certos países, como na Nova Zelândia, consideram a inclusão das minorias em menção aos nativos daquele país. Notamos outros tipos de justificativa entre os formadores de professores, professoras, sobre a ideia de o CE ser um instrumento norteador de suas atividades laborais. Concordo com a criação de um código de ética justificativo, complexidade do trabalho do professor. Enfrentamos muitos dilemas, muitas vezes a definição do que poderia ser ético pressupõe um olhar mais sistêmico e abrangente. Além disso, a nossa ação não é neutra. Pelo excerto, reconhecemos a complexidade da profissão docente, além da não neutralidade de sua atuação, por se tratar de uma profissão cujo fazer é a relação entre pessoas e sujeito. Para o participante FP6, a seguir o CE poderia ser uma forma de proteção aos profissionais diante de acusações injustas, orientando a prática docente em situações dilemáticas, como apontado também por FP8. Por exercermos uma profissão cujo contato com outras pessoas é absolutamente fundamental, pode ter válido haver alguma diretriz que orientariam comportamentos e práticas. Essas poderiam tanto resguardar os profissionais, por exemplo, as acusações infundadas, quanto estabelecer normas e regras de práticas. Um documento sem vínculo institucional poderia, no mínimo, orientar a prática docente em muitas situações delicadas que podem ser denominadas dilemas. Promoção de credibilidade, de valorização e desenvolvimento profissional. Além dos aspectos relacionados à necessidade de orientar as ações docentes acerca do cotidiano escolar, a demanda por uma profissionalização ratificada por um CE também é apontada como aspectos que poderia contribuir para a valorização e o desenvolvimento da atividade docente. Para os licenciandos e licenciandas, a ideia de credibilidade da profissão docente oferecida pelo CE, além de unificar os profissionais, professores e professoras, dá a ideia legítima de um sentimento corporativo aos professores e professoras, inclusive na defesa de seus direitos. O licenciando e licencianda L4 abaixo reconhece o papel da educação e de seus profissionais como um tema de Estado e não de governo, de partido, de sindicato, de despeito à importância destes últimos. Em sua percepção, um CE não vinculado a tais instituições seria um começo. Sim, deve existir. Isso será útil para unificar os professores e professores e assim a educação como um todo. É necessário que a educação em nosso país deixe de ser partidária e a depender dos governantes do poder na ordem. Um código de ética pode ser um excelente começo para isso. Como apresentado anteriormente, a ausência de referenciais deontológicos e de autorregulação na profissionalização docente pode levar, segundo Castilho, a constantes tendências instrutivas no centralismo burocrático do Estado e de seus governos, como observado nos seguintes depoimentos.
Assim como as demais profissões, a ação docente demanda escolhas e tomada de decisões que implicam diretamente em outros indivíduos, alunos, né? Deste modo, ter um código de ética, além de dar maior credibilidade para o profissional dedicado à educação, atua como norteador efetivo para os profissionais em início de carreira. Defendo que sim, pois é de essencial importância que haja um grupo de profissionais na mesma área para representar a profissão em si, com a capacidade de tomar decisões, nortear caminhos e defender direitos de cada profissional da área. Para os professores atuantes, o fortalecimento da imagem da profissão é uma justificativa para a existência de um CE. Este, além de receber respaldo e apoio da categoria, confere representatividade às demandas da profissão em sua dignidade, diante de sua crescente desvalorização social. Acho que pode fortalecer a nossa imagem. Penso que obtendo o código de ética, teremos respaldo e apoio da segurança, além de estabelecer algumas regras e situações que poderão poupar e privar o docente de desgaste e problemas, né, que a profissão impõe. Dessa maneira, um código de ética para a profissão docente seria útil para orientar os atos do corpo docente em todas as suas instâncias, como professores e professoras, diretores e diretoras, supervisores e supervisoras e dirigentes, né? Para dar um caráter mais representativo para que essa profissão seja valorizada e respeitada como um trabalho digno e não um bico para completar a renda. Como já afirmado, a desvalorização da função social da escola tem fortes implicações na relação entre qualidade de ensino e a qualidade do desempenho profissional dos professores e professoras, apresentando algumas variáveis, dentre elas encontram-se os baixos níveis salariais e o contexto de desigualdade econômica. Notamos que para alguns participantes da pesquisa o CE seria uma forma de enfrentamento dessa realidade. Para os formadores e formadores de professores, o CE ganha importância à medida que traz uma seriedade à profissão, valorizando-a a partir de critérios mínimos de qualidade em seu exercício. É importante destacar a denúncia de um certo sucateamento da formação docente, abrindo espaços às práticas não educativas, dando a impressão de que, nas palavras do participante, qualquer pessoa pode dar aula e de que qualquer pessoa que dá aula é um professor. Além disso, o CE seria importante para a corporação, né, docente, oferecendo uma identidade a essa profissão e agregando-lhe aspecto político. A elaboração de um código de ética próprio para a profissão docente é de extrema importância, visto que, assim como os outros códigos, regula a atuação nesse ofício, traz uma seriedade à profissão e estipula um nível mínimo de qualidade. Digo isto, pois muitas das vezes a profissão é desvalorizada por não apresentar bases sólidas e fundamentadas em relação às questões sociais e éticas, abrindo muito espaço às práticas que não são educativas, dando a impressão de que qualquer pessoa pode dar aula e que qualquer pessoa que dá aula é um professor. Estes posicionamentos revelam aspectos do cotidiano escolar que contribuem para a precarização da profissão docente. A existência de um código de ética é visto pelos professores e professoras como forma de legitimizar sua autoridade pedagógica e de constituir um perfil profissional para a categoria. Eu acho muito importante ter um código de ética para a profissão docente, pois teríamos uma diretriz para nos orientarmos em algumas tomadas de decisões, tornando claras as responsabilidades de cada indivíduo. Acho que pode fortalecer a nossa imagem. Entendo que deve existir um código de ética para o docente, penso que obtendo um código de ética teremos respaldo e apoio da categoria, além de estabelecer algumas regras e situações que poderão poupar e privar o docente de desgastes e problemas que a profissão impõe. Sim, muito importante para dar parâmetros na atuação docente, frente a casos específicos e garantir ao discente a confiança nos educadores e educadoras. O trabalho docente exige um exercício de ética a qual poucos conseguem compreender, pois os professores e professores sofrem e são corrompidos por ações hierárquicas que manipulam e cessam os trabalhos alheios em troca de prestígio, ciúmes ou para atingir níveis de estágios em troca de benefício econômico. Atendimento às demandas no cenário educacional. Os participantes, as participantes destacam também a possibilidade de o código de ética para profissionais da educação atender às demandas políticas e sociais atuais, as quais requerem novas exigências de seu ofício e apoiar professores e professoras cuja formação não privilegiou aspectos éticos da prática docente.
Entendo que há novas exigências do trabalho com a educação e que a maioria dos profissionais ainda não compreende as novas funções sociais que esse ofício implica, né? O professor 12. Sá aponta que a ênfase ao individualismo no mundo do trabalho pode potencializar o risco da transgressão ética, apontando para a importância de normas éticas, como se observa também nas percepções dos participantes. Deve haver um código de ética, porque, do contrário, a porta para arbitrariedades fica aberta. Professor 3. A formação fragilizada do professor da educação coloca a área numa situação de atitudes guiadas por valores pessoais e, em muitos casos, nada éticos. Professor 4. Para os participantes formadores de professores, o Código de Ética preencheria uma lacuna existente na formação de novos e inexperientes docentes, os quais ainda não têm o conhecimento da prática. O Código de Ética tem seu valor na medida em que muitos docentes não sabem efetivamente como proceder sobre determinadas situações, principalmente porque muitos não possuem a vivência necessária ou ainda não possuem uma formação em educação, posto que advém de outras áreas do conhecimento. Formador de professores 4. Tais participantes ratificam a ideia de que o professor, na relação com o aluno-aluna, detém certo poder. Assim, o Código de Ética poderia promover o princípio singular que deveria guiar nas posturas docentes, que é o do respeito básico pelos estudantes, considerando-os em suas diversidades, conforme diz Anderson 2001, evitando dessa maneira quaisquer tipos de estereótipos. Sim, de extrema importância, inclusive, a educação discute muitos temas éticos, como inclusão, conscientização a respeito do bullying, EAD como uma modalidade acessível e democrática, cotas a negros, pardos indígenas e indivíduos com baixa renda, entre tantos outros. No entanto, na prática, o próprio docente assume condutas e posturas que poderiam ser coibidas se existisse um código de ética, posturas como utilizar a prova como punição, pré-julgar determinado educando por suas vestes, pelo seu poder aquisitivo, por exemplo, são algumas das atitudes que poderiam ser eliminadas através de um código de ética e da inclusão do tema no currículo de formação docente. A natureza do trabalho docente implica reflexões sobre a prática na tomada de decisão. Os participantes evidenciam que já é da natureza do trabalho docente reflexão, o diálogo e a necessidade de posturas éticas frente a situações complexas. Aqui cabe destacar que a profissão docente, especificamente o seu fazer, implica a relação com o outro, no caso do estudante, e nesse sentido, como já mencionado, não deve prescindir do caráter deontológico que o Código de Ética pode oferecer, conforme evidenciado por alguns depoimentos. Acredito que sim, uma vez que nem tudo possa ser aplicado em sala de aula, havendo consciência por parte dos professores. É uma profissão que lida diretamente com os seres humanos em processo de formação, e isso implica ter uma postura consciente, crítica e responsável, que tenha como princípios o respeito à liberdade de expressão e de pensamento, o respeito aos direitos humanos, em especial das crianças e adolescentes em formação. Professor 1. Entendo que há novas exigências do trabalho com a educação e que a maioria dos profissionais ainda não compreende as novas funções sociais que esse ofício implica. Um código de ética seria uma possibilidade de norteá-los em seus dilemas e normatizar posturas profissionais. Professor 12. Sim, pois, conforme o nosso patrono Paulo Freire, não há como dissociar a ética e o pensar certo da docência. Professor 17. Creio que haja duas dimensões para essa resposta. Uma se relaciona à autonomia docente e diz respeito à incorporação de discussões sobre ética profissional como componente curricular transversal na formação de professores e professoras, com vista que se fortaleça uma ética interna capaz de balizar o professor em suas decisões cotidianas. Outra se relaciona à existência de um código de natureza reguladora e, portanto, externa ao sujeito, ligada, portanto, a um controle externo heterônomo. Formação do professor 1. A ética é inerente ao ato de educar, portanto, penso em tese, não precisaria um código à parte. No entanto, vivemos momentos complexos em que as possibilidades de ação podem ser interpretadas de modos e por perspectivas muito diversas. Evidencia-se nos depoimentos o caráter identitário da profissão, que pode ser preconizado pelo Código de Ética, ou seja, um conjunto de saberes da prática, dentre eles a reflexão ética sobre e na ação pautada em princípios como respeito aos direitos humanos
e a liberdade de expressão e de pensamento imprescindíveis a um ambiente de aprendizagem. Além disso, por se tratar de uma profissão com responsabilidade peculiar, pois participa no processo de formação de crianças, jovens e adolescentes, a docência requer um cuidado maior de domínio ético, como apontado por Castilho. Preocupação sobre quem elaboraria o código de ética docente e sobre como este seria utilizado. Outro aspecto que merece atenção, segundo os participantes dessa pesquisa, diz respeito a quem elaboraria um código de ética docente e qual a sua finalidade, orientação ou controle. Alguns depoimentos realizados pelos licenciandos e licenciandas, professores e professores em serviço e formadores de professores, revelam essa preocupação. Uma outra questão importante é quem vai fazer esse código de ética. Seria mais uma brecha para desvalorizar ainda mais a profissão ou não? Creio que um código de ética docente feito por docentes, para docentes e com uma parcela representativa desses profissionais, provavelmente reduziria os possíveis problemas e potencializaria os benefícios. Resumindo, acho perigoso um tiro no pé, dependendo de como for feito, por quem for feito e até para quem for feito. Esse código de ética deve ser construído por várias mãos para tentar abranger todo o corpo docente, que é bem heterogêneo. Professor 11. A elaboração de um código de ética para a profissão docente é importante, mas é necessário se perguntar em que bases filosóficas ele se fundamentaria. Formação professor 2. Deveria haver um código de ética sobre o qual docentes pudessem refletir, mas construído pelos docentes do modo mais democrático possível. Formação de professor 5. Compreendemos como legítima essa preocupação, pois um documento de tal envergadura, que é um código de ética, seria, a nosso ver, uma possível forma de concentração e de exercício de poder por quem o concebesse ou elaborasse, seja sobre a forma de controle, seja sobre a ideia de manter uma atmosfera heterônoma. Reconhecemos assim a complexidade desse aspecto. Por outro lado, uma das formas de enfrentamento deste controle absoluto, ou minimizando o empreendimento de tal tarefa, seria recorrer ao que uma sociedade democrática pretende ser, no caso, a comunidade-sociedade de professores. Assim, um código elaborado pelos próprios docentes em suas diversas formas de representação seria o primeiro passo. Tal passo pode ser evidenciado nos depoimentos dos licenciados e licenciandas e professores em serviço. A base filosófica exigida na elaboração de um código de ética, destacado pelo participante de formação professores 2, seria o segundo passo, e neste sentido tal base deveria fundamentar-se em critérios a serem respeitados no exercício docente, os quais envolvem as relações com o aluno, a aluna com seus pais e responsáveis, com todos os atores da comunidade escolar e com os contextos cultural e legal do país. No que se refere às relações heterônimas que o Código de Ética pode instaurar, como já abordado, podemos ter professor e professor com posturas mais absolutistas ou relativistas, e tais posturas não são decorrentes ou independentes da existência do Código de Ética, são inerentes aos indivíduos. Assim, a postura relativista de um professor considerará o Código de Ética, porém a contextualizará as circunstâncias individuais e singulares em seu exercício de tomada de decisão. Deve sim existir um código de ética para a profissão docente, mas no âmbito mais geral, pois por tratarmos diretamente com questões delicadas do ser humano, precisamos de flexibilidade para a tomada de decisões, visto que cada caso é um caso diferente e o que se aplica a um pode não ser a melhor opção para o outro. Formação em professor 16. Acho importante, em primeiro lugar, escutar o aluno-aluna, ainda mais em tempos tão difíceis como nos encontramos atualmente. No geral, a sensibilidade e o bom senso do professor devem vir em primeiro lugar. O Código de Ética auxilia na orientação, mas não cobre todas as situações e suas singularidades. Formação de professor 4. Formador de professor 4. Sobre a possibilidade de um certo engessamento da atividade docente, alguns depoimentos revelam essa preocupação. É bom ter, daria norte aos docentes e às docentes, do que é coerente ou não. No entanto, isso colocaria a área docente dentro de uma sistematização. O Código de Ética não deve ser considerado como um receituário geral que imponha regras de tal modo dogmáticas que não possam passar pelo crivo da situação específica a ser resolvida.
Além das categorias identificadas, a análise dos dados nos permitiu reconhecer outros aspectos do fenômeno estudado. Um deles é que os resultados, de forma geral, apontam para fragilidades em relação à formação e atuação docente. Em relação à formação dos professores e professoras, tanto inicial quanto individual, continuada, as justificativas positivas para a existência de um código de ética docente revelam a falta de confiança dos licenciandos e licenciandas no encaminhamento das situações dilemáticas do cotidiano escolar. A ação docente demanda escolhas e tomada de decisões que implicam diretamente em outros indivíduos, alunos e alunas. Deste modo, um código de ética, além de dar maior credibilidade para o profissional dedicado à educação, juntamente atua como um norteador efetivo para os profissionais em início de carreira. Além disso, é possível que sua participação em estágio ou mesmo na prática docente revele o predomínio de posturas que refletem posicionamentos pessoais e não profissionais. Além do mais, há muita falta de métodos e tratativas específicos para o professorado, abrindo margem para erros que podem trazer marcas negativas e irreversíveis na vida dos alunos e alunas. Por outro lado, no que se refere à atuação docente, dependendo da forma como um código de ética seja elaborado e utilizado, este pode direcionar a atuação docente ao cumprimento de regras profissionais, restringindo-a a uma perspectiva heterônoma, a qual não permite a reflexão sobre a prática. No caso da profissão docente, que enfrenta uma ampla variedade de contextos socioeconômicos, culturais, etc., impor diretrizes me parece algo que pode trazer mais problemas do que benefícios. Ao mesmo tempo, os professores e professoras que atuam no magistério indicam a necessidade de um corpus de comportamento docente, uma vez que parece faltar clareza quanto aos papéis desempenhados pelos atores do ambiente escolar. Acredito que um código de ética é importante para algumas situações que o docente ou a docente vivencia, principalmente em relação à sua família, para que seja clara a maneira que o profissional ou a profissional deve se comportar. As fragilidades na formação docente inicial e continuada implicam diretamente na qualidade de sua atuação profissional. A sensação de desarticulação e de compromissos coletivos frente a situações dilemáticas da prática docente aponta para a necessidade de revermos quais os objetivos da formação de professores e professoras. Segundo um formador de professores e professoras, é preciso considerar a complexidade do trabalho do professor e professora. Enfrentamos muitos dilemas. Muitas vezes a definição do que poderia ser ético pressupõe um olhar mais sistêmico e abrangente. Além disso, a nossa ação não é neutra. A base de conhecimento do professor e professora pressupõe conhecimento dos fins, propósitos e valores da educação e de sua base histórica e filosófica. É inerente a todas as profissões, em especial ao trabalho do professor e professora, o compromisso, o engajamento, o comprometimento. Formador e professor 3. Considerações finais. Ao iniciarmos a pesquisa, chamou nossa atenção a perplexidade, prontidão e disponibilidade com que os participantes receberam e acolheram a questão central deste trabalho. Apesar de não estarem presentes nas respostas ao instrumento, os contatos anteriores e posteriores ao preenchimento do formulário deram-nos a dimensão de como esse assunto poderia dar pistas sobre a formação de professores e professoras, o reconhecimento e a valorização da profissão docente e as implicações de uma possível existência de um código de ética desse docente. Esse é um aspecto importante a considerar, pois levanta a hipótese de que há carência de abordagens críticas sobre o tema, ou seja, um represamento dessa discussão, como já apontado por autores da área. Os resultados da presente investigação poderão trazer contribuições significativas às atividades de ensino em curso de formação de professores e professoras e, de acordo com a justificativa dos 3 grupos de respondentes, esclarecer as razões para a elaboração ou não de um código de ética para a profissão docente. Dentre as justificativas positivas, tanto os licenciados e licenciandas e professores e professoras, quanto os formadores de professores, indicam a necessidade da existência de um instrumento que oriente as ações dos professores e professoras frente a situações espinhosas não discutidas nos cursos de formação, as quais fazem parte do cotidiano escolar, com sérias implicações para o desenvolvimento dos estudantes. Por outro lado, há uma preocupação sobre quem elaboraria esse instrumento e como este seria utilizado pelas instituições de ensino.
A desconfiança em relação aos seus próprios tem por base as perspectivas históricas do desenvolvimento dos sistemas educacionais. De qualquer modo, os resultados deste trabalho apontam para a demanda de licenciandos e licenciandas, professores e formadores, né, de professores por processos formativos que privilegiem aspectos da orientação, reflexão e tomada de decisão em situações do cotidiano escolar que implicam direta ou indiretamente na qualidade da aprendizagem dos estudantes. Esses processos formativos podem levar à necessidade de elaboração de um código ético ou ainda de outras intervenções sistemáticas nos processos formativos de professores. Cabe destacar aqui as sugestões obtidas nessa pesquisa, caso seja oportuna a elaboração de um código ético. Garantir a participação de professores e de outros atores da comunidade escolar na elaboração deste documento. Garantir a sua reconstrução permanente mediante reflexões sobre os princípios e valores em que se baseará. Evitar que seja utilizado como regra de conduta profissional, ou seja, o código de ética não seria simplesmente objeto de legalidade, mas também de legitimidade. A inclusão destes temas nos cursos de formação de professores faz-se então essencial para que estes possam participar ativamente da contínua construção de um possível código ético de prática de reflexão sobre os princípios e valores que norteiam sua profissão. A preparação para o enfrentamento de situações dilemáticas no relacionamento com os alunos e alunas, com os colegas e as instituições é fundamental para o pleno exercício da atividade docente. Assim, defendemos que é fundamental a presença do tema Código de Ética Docente nos currículos de formação de professores e professores, pois os formandos, licenciandos e licenciandas precisam ser prevenidos, né, de que as suas futuras atribuições no cotidiano laboral não somente se limitam ao ensino, mas também envolvem as responsabilidades decorrentes das questões que surgem no contexto escolar e do impacto de suas decisões sobre os estudantes e as estudantes, os docentes e as docentes e as instituições. Então aqui foram apresentadas, né, as principais percepções e opiniões, né, de muitos educadores, né, foram 53 educadoras sobre o Código de Ética para a Profissão Docente. Né, 100% ético ninguém é, né? Não há ser humano 100% ético, profissional 100% ético, profissional 100% verdadeiro, o que não está fazendo uma apologia à desonestidade, à criminalidade, não é isso. Né? Está se dizendo que, por mais corretos que sejamos, e nós precisamos ser mesmo mais corretos, mais honestos possível, né? Até para estabelecer exemplo para discente, né? Como que um aluno e aluna ele vai ter uma conduta que é ética, primeiro que ele não conhece o que é código de ética. Nós é que precisamos ensinar, né? O que é um código de ética? Ensinar para o aluno o que é um código de ética, o que não é. O que é aquilo que é considerado adequado dentro do espaço educacional, o que não é. O que é considerado adequado ou não dentro do espaço laboral. Né, para aqueles que estão formando, né, profissionais da área de medicina, né, em curso de graduação, né, especialização, etc., precisa conhecer bem o código de ética da medicina. Aqueles que estão formando profissionais da psicologia, precisa conhecer bem o código de ética profissional do psicólogo, da psicóloga. Aqueles que estão formando, né, profissionais na área contábil, precisa conhecer bem o código de ética da contabilidade e por aí vai. Né, conhecer bem e ser exemplo. Não adianta conhecer bem, né, o que o código fala se a pessoa não pratica isso. O melhor ensino não é o ensino expositivo, por texto, pelo comportamento. Né, não adianta nada, né, você, professor, eu, professor, a gente vai ensinar para o nosso aluno e aluna, o código de ética fala isso. Então, mas e a gente está fazendo? Primeiro a gente tem que mostrar fazendo, tá? Não se ensina a fazer falando, só se ensina a fazer fazendo. E quem tem que ser o primeiro a fazer não é o aluno, é a gente que é professor. Tá? Então, primeiro a gente aprende a teoria, a gente pratica ela e no ensino a gente mostra pelo fazendo. A gente tem que mostrar fazendo, não é botar o aluno para fazer. Primeiro a gente fazer para o aluno ver o nosso exemplo e então ele poder ter motivo para replicar, claro, né? Porque eu, por exemplo, particularmente, enquanto aluno, se o professor ele pode ser o gênio da lâmpada, pode ser o gênio da lâmpada mágica, pode ter 500 doutorados, e ele está fazendo o que ele está falando? Não está, então não tem moral para mim. Não tem moral, comigo não vai ensinar nada. Ai dele se abrir um livro para falar comigo, não vai abrir. Se abrir eu faço engolir. Primeiro vai aplicar, aplica primeiro, mostra pelo exemplo.
Primeiro mostra fazendo. Depois, depois se ele está fazendo, aí sim ele pode ensinar o que ele está fazendo. Aí quando ele mostrar o que está fazendo, ele vai ter que perguntar se eu tenho interesse em aprender, porque mesmo assim eu não sou obrigado, não, então pronto. Então assim, primeiro a gente mostra fazendo para o nosso estudante, é claro, né, que aí ele vai ter motivo, né, a gente vai ter moral para ensinar alguma coisa para o estudante, Isso. E o segundo passo, ele tem interesse? Então a gente está liberado para ensinar porque ele tem interesse. Isso sim. Então tá certo. Então é isso, né? Essa aqui é fundamental a gente conhecer questões éticas. E assim, por exemplo, né, no caso da educação básica, não há muito o que se falar nisso, né? Porque são meninos e meninas, né? Enfim, são tutelados, né, protegidos pela família, etc. Mas no caso da educação superior, por exemplo, né, se você está lá, você é uma professora, está dando aula, né, para uma classe e de repente você tem um interesse pessoal no aluno, você quer ter algo além, né, do educacional com o aluno, você pode? O código de ética permite? Não, primeiro que o código de ética ele não pode intervir, né? Nenhum código de ética, regulamento interno de uma universidade vai poder intervir na sua relação com o aluno que não for educacional. Se for uma relação pessoal, desde que ela não esteja atrapalhando o funcionamento, né, das aulas, né, que você está dando, isso não diz respeito nem a outro colega professora, nem a coordenação de curso, nem a reitoria, nem a direção, nada. Se você de repente está lá, que convidou o aluno para sair, para vocês se conhecerem melhor, você pode? Pode. Não tem nada de errado nisso. Se você, professor, quer convidar uma aluna para sair, para conhecê-la melhor, um caráter pessoal mesmo, pode ser até afetivo, sexual, qual é o problema? Não tem nenhum problema. Tá? Problema é se algum colega, alguma coisa, querer pegar uma informação dessa e querer trazer para o ambiente profissional, pegar um assunto que é pessoal e querer transportar isso para o contexto profissional ou acadêmico. Não tem que fazer isso. O que está sendo conversado pelo assunto educacional, beleza. Aí, se tiver alguma infração educacional, aí tudo bem. Coordenação pode intervir, outro colega também pode, né? Agora, se você convida uma aluna para sair, ou você que é professor convida um aluno para sair, é claro que você não vai fazer isso no meio da aula. No meio da aula, não, tem um momento correto. No momento descontraído, você pode convidar, né, para vocês se conhecerem melhor, não tem nenhum problema. Convida. E num outro ambiente, claro, você pode, né, fazer, né, aí ó, professor, aluno, aí já no outro ambiente já não é mais professor aluno. Dentro daquele contexto educacional, você é professora e aquele, né, que está sendo ensinado por você é aluno. Saiu dali, você não é aluno, você é uma mulher e ele é um sujeito do gênero, do sexo masculino. Então ali, o que for consentido fazer entre vocês, ali vocês não têm relação de professor e aluno. Tá? Você é minha aluna, por exemplo, você é minha aluna, eu sou seu professor. Se você manifesta o interesse para sair comigo e eu consinto, desde que, é claro, a gente não vai ficar aqui na aula, a gente não vai falar, né, a gente não vai ficar numa aula, como todos os alunos, a gente não vai ficar falando de assuntos íntimos particulares, não. Mas se você marca comigo um encontro, seja ele virtual, uma videochamada, ou seja para poder, né, ou seja para a gente sair, né, sair para se encontrar, vamos lá no cinema, no restaurante, enfim, encontrar na casa do outro, enfim, senão onde for consentido. Aí já não está mais, a nossa relação já não é mais professor e aluno. A nossa relação de professor e aluno é dentro do contexto educacional. Saiu desse contexto, já não tem mais essa relação, mesmo durante o curso. Ué, se você está passando na rua, estou lá na rua, a gente, né, se encontra ali, está conversando, está batendo papo ali, eu sou seu professor? Não, ali não. Dentro do contexto educacional, sim. Fora do contexto educacional, a gente não tem relação nenhuma. Mas pode ter se a gente quiser, se for consentido. Se for consentido, sim. Se for consentido, você pode me convidar para sair, ficar, transar, não tem problema. E caso eu consinta ou vice-versa, aí sim. Então, a mesma coisa você, se é professor e quiser se aproximar de um aluno, né, numa graduação, especialização, mestrado, tudo, você tem seu direito, ele também tem a mesma coisa, você professor, você pode fazer? Pode. O código de ética infringe? Não, o código de ética nem toca nesse assunto. Tá? O que ele toca é na questão de respeito, né, de integralidade, né, ele fala muito disso, de transparência, né, ele fala, né, de respeito aos direitos e deveres do alunado e vice-versa, né, e em nenhuma parte, né, um chamar para sair uma manifestação de interesse numa relação pessoal, afetivo, sexual, tanto de aluno a aluna para com professor, professor ou colega, ou vice-versa,
E em nenhuma parte isso infringe código de ética, e muito pelo contrário, isso é respaldado, né, pelo artigo 5º da Constituição Federal, o direito à afetividade, intimidade, né, a vida íntima é inviolável, né, pelo artigo 7º do Marco Civil da Internet, nenhuma mensagem é trocada nesse sentido, né, mesmo que o aluno envie uma mensagem para você ou vice-versa, isso não tem que ser descontextualizado de uma relação pessoal e trazido para uma relação educacional que nada tem a ver uma coisa com a outra. Tem muitos espaços educacionais que fazem isso arbitrariamente e inconstitucionalmente. Isso é inconstitucional. O que está dentro do contexto educacional, que fique dentro do contexto educacional, e apenas isso que tem que ser considerado por coordenação de curso docente. Não tem que se pegar mensagem de forma pessoal para trazer para o contexto educacional. Isso é errado, isso é antiético, tá? É antiético, é anticonstitucional, isso é ilegal. Isso é ilegal, isso gera danos de ordem moral. Isso gera danos. Tá? E gera danos de ordem moral para aquelas pessoas que estão conversando, que isso que trocou informação, isso é apenas assunto entre o remetente e o destinatário, mais ninguém, ponto. Tá? Remetente e destinatário tem que tomar conta disso, mais ninguém. Então, eu fico aqui, né, os apontamentos, né, que já foram trazidos, as percepções e opiniões dos educadores sobre o Código de Ética da Profissão Docente. Foi um avanço muito grande, né, quando ele foi publicado, já não é recente, já faz tempo. E os códigos de ética servem para ajudar, né, a unificar o entendimento daquelas condutas que são consideradas adequadas e outras que não são consideradas adequadas dentro de uma determinada profissão. E o da profissão docente ele traz, né, aspectos bem específicos, né, da conduta de professor-aluno, professor-coordenador, então, né, entre docência e coordenação, docência e supervisão, docência e alunado, né, justamente para que haja o melhor relacionamento possível, né, visando, né, um ambiente saudável, um ambiente promissor, um ambiente educacional equilibrado, adequado para o processo ensino-aprendizagem. Quaisquer dúvidas, estou à disposição.